Olá, amigos, tudo bem? Aqui é o pastor Rodolfo. Nós estamos falando sobre dimensões espirituais, que todo aquele que nasceu de novo, que nasceu do Espírito, que experimentou o novo nascimento em Cristo Jesus, ele deve ser treinado. Ele deve ser treinado a entrar nas dimensões espirituais e aprender a caminhar, a andar nelas efetivamente. Sabe? Quando nós ajudamos aqueles que estão nascendo de novo dentro da igreja, seja numa igreja local, seja no ministério, enfim, seja onde você está ministrando a palavra de Deus e as pessoas estão recebendo a Cristo Jesus como seu Salvador e Senhor e passam a experimentar o novo nascimento, como aconteceu lá com o Cornélio em Atos, no capítulo 10, né? Se eu não me engano, quando Pedro visitou a sua casa, ele era um romano, ele não tinha nada a ver com os judeus. Para os judeus, Cornélio era simplesmente um pagão, uma pessoa que não era digna de receber a palavra de Deus, porque nem os judeus eles poderiam entrar na casa dos gentios. E naquele momento o Espírito de Deus revelou a Pedro, o apóstolo Pedro, que ele deveria ir lá. E então Pedro, levado e guiado pelo Espírito de Deus, ele chegou à casa de Cornélio. E quando ele chegou ali, você sabe, você leu na Bíblia, se você tem uma sua Bíblia, você deve ter lido a história. Naquele exato momento, o Espírito de Deus desceu sobre todos na casa de Cornélio, sobre Cornélio e sobre todos que estavam na casa de Cornélio. Ou seja, e eles falaram em outras línguas, eles falaram em línguas estranhas. Então você observa o sinal de Deus ali. E ali Pedro reconheceu que Deus não faz acepção de pessoas e que a igreja ela deve caminhar pelo Espírito e não por meio de dogmas, não por meio dos dogmas. Põe amor nas minhas palavras, por favor, meu irmão e minha irmã. Sabe? Porque a igreja ela precisa amadurecer. A igreja que eu digo somos nós, eu e você. Também a instituição. Só que a instituição igreja, ela precisa urgentemente amadurecer. Infelizmente, muitos amigos, colegas, pastores, companheiros de batalhas, eles não adquiriram este conhecimento, não se aprofundaram nas dimensões, eles ficaram só no nível raso. Infelizmente, muitos ficam na dimensão da altura, da largura e do comprimento. Mas a dimensão da profundidade, aonde requer do profeta, requer daquele que Deus está chamando. E eu acredito que nos dias de hoje, Deus está chamando todos nós, porque somos a geração profética sendo levantada por Deus, pelo Espírito Santo, nesta nação, nesta geração, para proclamar a palavra de Deus até a sua volta, porque vendo o mundo como está, olhando o mundo ao nosso redor, vendo as coisas que estão surgindo, as coisas que estão acontecendo, então você começa a olhar para a Bíblia, olhar para as profecias bíblicas e você começa a olhar que Jesus, ele não está longe da sua volta, ele não está longe, mas ele está cada dia mais próximo da sua volta, da sua vinda, do rapto da igreja, do arrebatamento da igreja. E essa voz profética, eu acredito que antes do arrebatamento, da volta, do rapto que vai acontecer, que Jesus
virá como um ladrão e levará a sua noiva, a sua escolhida, os preparados, os nascidos de Deus, os nascidos do Espírito, que são guiados pelo Espírito. Vai haver um grande mover de uma voz profética, pronunciando as palavras do céu. O som do céu vai ecoar por toda essa terra, por toda essa geração, para que ninguém fique indesculpável, sabe? Porque o Senhor Jesus é bem claro. O que dá testemunho na terra é o espírito da profecia. Então, todo aquele que nasceu de novo, todo aquele que experimentou o novo nascimento em Cristo Jesus, ele deve ser treinado. Ele deve ser treinado imediatamente a entrar nas dimensões espirituais, na profundidade, sim, estabelecendo fundamentos, raízes nessa pessoa, para que então ela não fique somente com o alimento de bebês espirituais, somente o alimento leite, mas eles passam a experimentar o alimento sólido, o mantimento sólido, que a igreja nos dias de hoje, muitos poucos, mas muitos poucos mesmos estão alimentando deste alimento sólido, sabe? E nós precisamos adentrar nisso. Então, você observa que quando nós adentramos e aprendemos e somos treinados a andar nessas dimensões, então os nossos sentidos espirituais, sim, você tem sentidos espirituais, assim como você tem sentidos, os 5 sentidos humanos, que é a visão, o tato, o paladar, o olfato, sabe? Você tem a visão, você tem esses 5 sentidos humanos. No mundo espiritual, você também tem sentidos espirituais. E esses sentidos espirituais, eles precisam ser exercitados na sua vida. Como está escrito lá no livro de Hebreus, no capítulo 5, verso 14, que ele fala bem claro. O autor lá de Hebreus, ele vai falar bem claro essa palavra, sabe? Ele fala no verso 14 do capítulo 5 de Hebreus, ele fala: mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Você observa que o alimento sólido é para os perfeitos. Se você for analisar comigo essa palavra, você vai entrar em choque. Porque quem de nós aqui é perfeito? Nós nascemos já sendo ensinados, doutrinados que o ser humano é imperfeito, né? Que nós somos humanos, né? Somos falhos, nós erramos, pecamos, sim, erramos, pecamos, somos falhos, não somos perfeitos. E o slogan que fica é assim: não somos perfeitos, né? E a gente acostuma, e essa palavra ela se torna um conceito, e esse conceito ele vira uma crença, ele transforma em uma crença em nossas vidas, e nós somos o que acreditamos ser. E aí, quando nós erramos, quando nós falhamos, nós sempre dizemos esse slogan: na verdade não somos perfeitos, né? Somos humanos, e aceitamos situação. Mas se você ler e abrir os olhos espirituais e compreender a meta que Jesus Cristo deixou para mim, para você, que está escrito em Mateus capítulo 5, verso 48, que ele diz: sede vós perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito no céu. Ele trouxe uma meta para mim e para você, de sermos perfeitos. Então, olhando assim aos primeiros olhos,
Nós falamos isso é impossível, mas Jesus jamais entregará um fardo além das nossas forças. Ele diz: aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração, pois o meu fardo é leve, o meu fardo é suave. Ele não entrega a ninguém um fardo pesado. E se ele diz que nós podemos ser perfeitos, é porque essa meta é possível. Mas é possível para quem? Para aqueles que não nasceram de novo ou para os que nasceram de Deus? Claro, meu irmão, claro, minha irmã, que é para os que nasceram de novo, os que experimentaram o novo nascimento. Eles vão poder alcançar a perfeição. Como o autor de Hebreus, ele disse no versículo que eu acabei de ler aí há pouco, em Hebreus 5,14, que ele fala que o mantimento sólido é para os perfeitos. É para os perfeitos. Então, quem é os perfeitos? Se você ler o capítulo 6 de Hebreus, não se assuste não, porque nós estamos entregando algumas revelações para que você seja despertado e ativado no seu espírito, para adentrar nas dimensões. Então, no capítulo 6 de Hebreus, no verso 1, ele fala: por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus. Observe uma coisa que ele fala: deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. O que é os rudimentos? O que significa a palavra rudimento? Significa os princípios das coisas, sabe? Os princípios da doutrina de Cristo. Porque esses princípios é para os bebês espirituais, aqueles que estão nascendo agora, sabe? Mas aquele que já experimentou o novo nascimento, que já recebeu o nascimento da água, do Espírito Santo, que nasceram de novo, então eles precisam ser treinados, eles precisam ser adestrados, eles precisam ser preparados para andar nas dimensões e caminhar nelas efetivamente e poderosamente, para que então os seus sentidos espirituais sejam exercitados, a ponto dele poder discernir tanto o bem como o mal. Aí então, essa igreja, essa pessoa, ela se torna um baluarte do Senhor na terra, ela se torna uma igreja forte, inabalável, onde as portas do inferno, elas não vão prevalecer sobre ela. Eu vou parar por aqui, mas amanhã nós vamos estar dando continuidade nesse episódio, nesse nosso podcast Dimensões Espirituais, e falando um pouco mais a esse respeito. Se você ainda não entendeu, se algo ainda ficou um pouco confuso, olha, você pode estar acessando o meu WhatsApp privado e tirando as suas dúvidas, tá? Que eu vou estar ali disponível para poder tirar toda a sua dúvida e te ajudar a destravar, a você ser um baluarte do Senhor na terra, aí na sua igreja local, ajudando aí, se você não é o pastor, você vai estar aí ajudando o seu pastor aí nessa igreja local onde o Senhor te inseriu, sabe? Ou se você ainda está caminhando sem nenhuma igreja, vou poder te ajudar e levar você a andar no Espírito, a ser esse baluarte de Deus, em nome de Jesus, tá? Deus abençoe vocês e abençoe também a sua família, sua casa, suas finanças, todo o seu negócio, em nome de Jesus.